Você já se perguntou até onde alguém é capaz de chegar para atingir a beleza perfeita? Sim, estamos prestes a nos aprofundar nos cantos mais obscuros e surpreendentes da cirurgia plástica de celebridades, onde sonhos de perfeição acabam se transformando em pesadelos cirúrgicos. Michael Jackson. A memória do rei do pop continua a ressoar em milhões de corações, mas também nas telas de notícias e documentários, devido a uma transformação física que gerou todo tipo de especulação. Até que ponto a fama influencia a nossa percepção do corpo? Michael começou essa metamorfose no final da década de 1970, quando seu nariz já estava alterado. A primeira rinoplastia, segundo ele mesmo contou, aconteceu por volta de 1978. No entanto, os médicos estimam que esse procedimento estético se repetiu dezenas de vezes, talvez até 20 intervenções só no nariz dele. Aos poucos, seu rosto foi mudando, o dorso do nariz mais estreito, as maçãs do rosto menos arredondadas, um queixo mais definido e pálpebras levantadas que alteraram a expressão serena que ele tinha no início da carreira. Além do bisturi, o tom de pele de Michael foi ficando progressivamente mais claro a partir de meados dos anos 80, o que intensificou as especulações. Tratava-se de um clareamento voluntário. Na verdade, o que ele tinha era vitiligo, uma doença autoimune que destrói os monócitos e provoca manchas despigmentadas. Para uniformizar o tom da pele, ele usava maquiagem clara e cremes prescritos. Ele defendia que não queria parecer outra pessoa e expressava orgulho de sua identidade afro-americana. Então, foi tudo resultado de cirurgia plástica deliberada. Jackson insistia, apenas 2 cirurgias estéticas no nariz e uma para definir o queixo. Mas sua pele e sua história contam outra coisa. Durante sua carreira, ele manteve proximidade com o Dr. Stephen O'Eflin, que não só realizou reparos reconstrutivos após o incêndio em um comercial da Pepsi, mas também pode ter participado involuntariamente de uma série de retoques estéticos. Na verdade, após o acidente, O'Eflin fez um enxerto de pele no couro cabeludo dele. Mas também se especula que ele esteve à frente de outras intervenções que transformaram sua expressão facial. Com o tempo, seu rosto se tornou parte do enigma, maçãs do rosto anguadas, lábios delicados, traços quase andrógenos, sem vestígio da profundidade emocional daquele jovem vibrante de Off the Wall. O que originou a cadeia de procedimentos. Alguns biógrafos sugerem que a pressão da indústria, combinada com uma infância difícil, o levou a procurar um rosto que refletisse o que ele sentia por dentro, um ser ferido tentando se aperfeiçoar. And Me OK. A história de And Me OK começa em Seul, onde uma jovem aspirante a ícone da música descobriu a cirurgia plástica como uma forma de se transformar, mas isso rapidamente se tornou um caminho de autodestruição. Motivada pelos padrões de beleza extremos na Coreia do Sul, Me OK começou com procedimentos aparentemente menores, mas aos poucos foi-se aprofundando em um labirinto de injeções clandestinas. O que começou com retoques não invasivos terminou em autoinjeções fatais. Primeiro usou silicone, depois parafina e, por fim, chegou a usar óleo de cozinha, tudo na esperança de embelezar um rosto que já não reconhecia. Sua obsessão era tamanha que o acesso a profissionais diminuiu. À medida que aumentava o volume de substâncias injetadas, os médicos legítimos se recusaram a continuar as intervenções. Então, em um ato extremo e desesperado, anistou óleo vegetal no próprio rosto usando agulhas em casa. O resultado foi um rosto deformado, com inchaço constante e tecidos endurecidos, como se estivesse cheio de blocos de cera. Essa tragédia gerou manchetes internacionais e causou um impacto emocional, não só em seu círculo próximo, mas em toda uma sociedade que enfrenta diariamente a pressão pela estética perfeita. Começaram então intervenções reconstrutivas lideradas por cirurgiões que lutaram para remover as substâncias tóxicas de seu rosto. Embora tenham conseguido extrair grande parte do óleo e da parafina, os danos ao tecido e as cicatrizes permaneceram. Por mais que tentassem reduzir a inflamação e restaurar o formato do rosto, apenas melhorias parciais foram alcançadas. Sua pele nunca recuperou a elasticidade nem a suavidade de antes e seu rosto ficou marcado por uma leve normalização que custou anos e enormes esforços médicos. Cardi B irrompe em cena. Ela não faz isso apenas com sua voz potente ou suas letras explosivas, mas também com uma transformação corporal que gerou milhares de debates. Nascida no Bronx, Belka Liz Almanzar, seu nome verdadeiro, cresceu em um ambiente que idolatrava as curvas e o glamour extremo. Isso a levou, em determinado momento, a admitir sem filtros que se submeteu a preenchimentos nos glúteos e a uma cirurgia de aumento dos seios em busca da silhueta curvilínea que sempre imaginou para brilhar em sua carreira.
Mas o que chama ainda mais atenção é o próprio alerta dela. Eu sei que é perigoso, disse ela na televisão, referindo-se aos riscos reais que muitas mulheres correm ao buscar essas melhorias sem acompanhamento médico. E, no seu caso, embora tenha contratado profissionais, reconheceu a zona cinzenta das injeções. Ela comparou sua experiência com a daquelas mulheres que recorrem a substâncias nocivas, destacando que essa linha pode ser ultrapassada a qualquer momento. No entanto, o que torna sua confissão algo significativo é o contexto cultural. Cardi falou abertamente sobre como seu passado humilde e a busca por uma autoestima construída a partir dos ambientes que a cercavam influenciaram seu desejo de ter um corpo que a definisse. Essa relação entre identidade social, música e físico não é apenas autopromoção. É uma narrativa sobre como o sucesso também implica se transformar para se encaixar em papéis que às vezes exigem sacrifícios. Donatella Versace, um rosto emblemático não só na moda, mas também na discussão sobre estética extrema, tem sido objeto de debates durante décadas. Sua aparência mudou notavelmente desde os anos 90. Aquela imagem da Victoria's Secret nas passarelas deu lugar a um rosto muito mais liso e definido, graças a múltiplas intervenções. Especula-se sobre lifting facial, rinoplastias, blefaroplastias, implantes de bochechas, excesso de botox e preenchimentos labiais ou nas maçãs do rosto, embora ela nunca tenha feito declarações confirmando todas essas intervenções. Essas mudanças não se limitam à pressa de friar o passar do tempo, mas também refletem uma evolução pessoal em que beleza e poder estilístico convergem em seu status como figura indispensável da marca Versace. A testa excessivamente lisa, quase congelada, sugere injeções repetidas de botox e seu rosto apresenta uma tensão permanente, típica de cirurgias e tratamentos que buscam firmeza. Observadores do setor estético suspeitam que seu nariz foi afinado por meio de rinoplastia e que foram colocados implantes nas bochechas e mandíbula para alcançar ângulos mais marcados. Os lábios, claramente mais volumosos, carregam uma marca de implantes permanentes ou preenchimentos à base de silicone, segundo um cirurgião facial citado pela Lamp Facial Plastics, que apontou vestígios visíveis de material de preenchimento antigo e permanente. No entanto, essas intervenções estéticas parecem excessivas até mesmo para muitos frequentadores de eventos de gala. No tapete vermelho de um evento beneficente para a arrecadação de fundos de Elton John em Londres, seguidores nas redes sociais criticaram o uso de retoques digitais que distorciam sua imagem. Algumas imagens mostravam uma Donatella quase irreconhecível, enquanto outras fotos sem filtros refletiam uma aparência bem diferente, o que confirmou que nem tudo era resultado do bisturí, mas também da edição digital. Essa combinação entre cirurgia e filtros gerou um debate sobre a autenticidade visual na era das redes sociais. Courtney Cox viveu uma jornada emocional em sua relação com a cirurgia estética, o que começou, segundo ela, como apenas um pouco de preenchimento para se sentir melhor na própria pele, acabou se tornando uma cadeia incontrolável que a afastou de sua essência. Em aparições públicas e nas redes sociais, ela percebeu que seu rosto havia deixado de parecer com ela mesma e reconheceu que a pressão da mídia para parecer jovem era tão intensa que nem ela mesma notava o excesso, até que amigos lhe apontaram. O ponto de virada veio por volta de 2017, quando ela decidiu dissolver todos os preenchimentos com ácido hialurônico graças a uma injeção de hialuronidase, a substância que desfaz os preenchimentos. A partir desse momento, ela contou que recuperou não só uma imagem mais autêntica, mas também uma atitude mais saudável em relação ao envelhecimento. Disse sentir-se mais preparada para tudo na vida após aceitar as marcas naturais da idade e admitiu que não voltaria atrás. Me sinto melhor porque me vejo a mim mesma. A atriz explicou que entrou em um efeito dominó. Um dia ela dizia ao médico, só uma área. Mas na vez seguinte havia novos lugares porque ele já havia se acostumado com a mudança sutil. Assim, sem perceber, ele acabou ficando com um rosto rígido e inexpressivo, o que contrastava com seu senso de humor e calor emocional. Após o processo de dissolução, ela reconheceu que parecia um pouco mais velha, mas esse era um pequeno preço a pagar comparado ao alívio de parecer genuína. Amanda Lepore. Às vezes o corpo se torna uma tela, outras vezes uma obra escultural. E no caso de Amanda Lepore, sua forma física é a manifestação mais explícita de uma identidade forjada com bisturi e determinação. Dos clubes nova-iorquinos dos anos 80 até as passarelas mais renomadas, Lepore construiu uma figura que desafia não só as categorizações sociais, mas também as leis da biologia estética. Narrar sua história é mergulhar nos recantos da transformação humana, levada ao extremo com uma visão quase artística. Na juventude, Amanda iniciou um processo de afirmação transgénero que combinava hormônios com intervenções cirúrgicas.
O aumento dos seios e a redefinição facial foram apenas o começo de um percurso que convidava o corpo a expressar sua verdade interior. No entanto, foi a busca por uma cintura diminuta que a impulsionou a dar um passo ainda mais radical. Em 2000, ela viajou ao México para se submeter a uma cirurgia de remodelação das costelas inferiores. Segundo seu relato, os médicos quebraram essas costelas flutuantes e fizeram uma leve redução, sem deixar cicatrizes visíveis. Essa intervenção, pouco conhecida no meio médico norte-americano, resultou em uma silhueta de ampulheta espetacularmente definida. Essa cirurgia, rara e proibida em muitos lugares, representa um ponto de inflexão, um limiar em que a modificação corporal deixa de ser convencional para se tornar uma transgressão estética. Amanda descreveu isso como um ato de alinhamento entre sua mente e sua pele, como uma transição em direção a uma forma que era destinada a ela, não apenas pelo gênero, mas pelo ideal estético absoluto. Mickey Rourke. O olhar de Mickey Rourke pode evocar tanto o glamour desbotado dos anos 80 quanto a intensidade implacável de um guerreiro. No entanto, por trás dessa fisionomia esculpida pela vida, pulsa uma história de golpes, e nem todos no ringue, mas em um caminho duríssimo cheio de erros médicos e cirurgias reconstrutivas. Desde seus dias de ídolo juvenil, quando protagonizou filmes icónicos como 9 Semanas e Meia e Coração Satânico, até sua tentativa no mundo do boxe, o ator percorreu um destino físico quase trágico. Ao decidir voltar ao ringue no início dos anos 90, Rourke foi acumulando fraturas sucessivas. Seu nariz quebrou pelo menos 2 vezes. O osso da bochecha cedeu diante da intensidade dos golpes e até a língua sofreu um rompimento. Seu rosto, exposto a quedas, cabeçadas e trocas sanguinárias, ficou marcado e aberto. Para reparar tantos danos, ele recorreu a cirurgias reconstrutivas. Ele admitiu ter passado por 5 intervenções para endireitar o nariz, algumas com enxerto de cartilagem retirada da orelha e uma para recompor o osso da bochecha rachado. No entanto, a verdadeira reviravolta dessa história não veio dos golpes do ringue, mas sim de confiar na pessoa errada para reconstruir seu rosto. Ele explicou ao Daily Mail em 2009: a maior parte foi para consertar a bagunça no meu rosto causada pelo boxe, mas procurei a pessoa errada. Quebrei meu nariz 2 vezes. Fiz 5 rinoplastias e uma na minha bochecha quebrada. Essa cadeia de erros transformou uma laboriosa tentativa de restauração em um círculo vicioso. Arranjos que exigiam novos arranjos. Pete Burns. Pete Burns sabia como incorporar a provocação. Líder do Dead or Alive, ele estreou com uma voz desafiadora e uma estética punk que deslumbrou no final dos anos 70. No entanto, por trás dessa aparência transgressora, escondia-se um vício em transformação constante que, com o tempo, o mergulhou em um ciclo complicado e doloroso. A primeira intervenção foi uma rinoplastia em meados dos anos 80, motivada por um nariz quebrado após uma briga em Liverpool, onde alguém deu uma cabeçada. Burns justificou a cirurgia como uma necessidade para se recuperar e poder aparecer diante das câmaras. Infelizmente, o procedimento deu errado. Afundou um lado do meu rosto, lembrou depois, e teve que cobrir o rosto com um curativo para esconder o dano enquanto cantava no Top of the Pops. Essa equação entre espetáculo e cirurgia tornou-se a marca registrada de sua carreira. Depois, abriu as portas para um verdadeiro carnaval estético, mais 4 retoques no nariz, pelo menos 2 implantes de massagem do rosto, preenchimentos labiais agressivos com acrilamida e polisilicona, além de tatuagens nos olhos que levaram a excentricidade a um ato deliberado. Burns descreveu suas cirurgias como se fossem fotos de si mesmo com um corpo medido, enquanto o bisturi redefinia essa medida repetidas vezes. Em suas próprias palavras, entre cirurgias e mais cirurgias, foram talvez 300. Um número que ele mesmo citou antes de sua morte em 2016. Raji Nerimzin. A história de Raji Nerimzin se desenrola em um contexto social complexo, onde a busca pelo corpo e identidade ideais se entrelaça com desinformação médica e risco extremo. Raji, uma mulher transgênero que mora na Flórida, decidiu secretamente melhorar seu rosto. O que começou como um desejo de afirmar sua identidade e se sentir completa acabou se tornando um episódio que chocou quem ouviu sua história na televisão, nas redes sociais e na mídia. A intervenção aconteceu em 2012, quando Raji pagou $500 a um gerente de salão de beleza que se ofereceu para aplicar nela substâncias não aprovadas, como óleo de preenchimento. Em vez de médicos, foram pessoas sem treinamento suficiente que injetaram em seu rosto misturas de cimento industrial e óleo, sob a promessa de conseguir maior definição facial e uma aparência mais feminina.
O material não era apenas nocivo, mas também estava contaminado. O que parecia uma oportunidade se transformou em um pesadelo de inchaço crónico, inflamação e necrose ameaçadora. O corpo de Razia reagiu com uma inflamação constante. Seu rosto passou por um endurecimento progressivo, até ficar como plástico petrificado. As toxinas provocaram dor intensa, dormência e um endurecimento dos tecidos tão severo que a impedia de sorrir, fechar os olhos ou virar a cabeça. Pouco depois dessas injeções, milhares de pessoas começaram a comentar nas redes sociais sobre sua aparência, o que atraiu a atenção de equipes médicas que se mobilizaram para conter uma emergência médica urgente.